O caos dos nossos tempos é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Verdadeiramente nós vivemos num tempo em que as nações estão em total caos e conflito. Nós vemos grandes impérios tentando se impor e ganhar espaço. Nós vemos pessoas por detrás dos panos, por debaixo dos panos, nos bastidores, financiando toda a sorte de investida, de terrorismo, de militância. E nós vemos pessoas que mal sabem ler, que estão pegando em tijolos, jogando pela janela, tocando fogo em coisas, batendo nas pessoas, se vestindo de preto, de máscaras. Bom, todo mundo está de máscara, né? Mas que estão tentando militar em favor, não sei do que, mas da destruição, certamente, da ordem existente no mundo. Mas para que fim? Esta é a pergunta. O que estão tentando fazer? E se você perguntar, algum deles não vão saber, só sabem que são contra alguma coisa, contra alguém, contra ele, contra eles, contra vocês, contra nós. E de fato, num país onde nós temos uma taxa altíssima de analfabetismo funcional, ou seja, de pessoas que sabem ler um cartaz e uma mensagem no Twitter, mas não sabem ler um livro. Você tem pessoas que são o que eles chamam a massa de manobra. São pessoas que pensam, mas não sabem pensar. Falam, mas não sabem falar. Raciocinam, mas não têm razão. Não tem pé nem cabeça seu raciocínio. Sabem apenas repetir frases e repetir posturas e repetir slogans e fazer lacração, né? Lacrar e memes e outras coisas. E é uma geração perdidona. E o que nós estamos vendo mais hoje em dia é uma militância sem uma ideologia clara. Claro que as pessoas que estão por trás dessa massa de manobra têm uma ideologia. Eles têm um propósito, eles querem destruir o sistema como ele existe hoje. E para por quê? Hoje para fazer o quê? Para poder entrar e tomar o seu lugar, para poder se impor, para poder exercer poder. E hoje o que nós vemos mais no mundo é uma guerra por poder. Poder sobre o próximo, poder sobre uma cidade, poder sobre uma nação, poder sobre uma geração. Onde é que nós ficamos no meio de tudo isso? E qual é a nossa responsabilidade como sacerdotes e como pastores, como líderes cristãos? Porque nós ministramos neste contexto, neste mundo de hoje, neste caos dos nossos tempos. Bom, nós vemos duas coisas fundamentais. Primeiro, nós vemos uma área que está carecendo de uma investida muito séria, que é educação, ensinar pessoas a ler, pessoas a pensar, ensinar pessoas gramática básica, raciocínio básico, retórica básica, porque pessoas falam de uma maneira tão desmiolada. Quando dizem assim, eu acho assim, por exemplo, sabe, não sabem discutir, não sabem construir uma frase simples que faça sentido, que tenha princípio, meio e fim, que tenha sujeito, verbo e objeto. Não sabem falar, não sabem raciocinar. Isto é, por demais, desesperador, especialmente quando muitos desses jovens estão nas nossas igrejas. E quando vão para a faculdade, onde vão ser doutrinadas, essas pessoas são como uma esponja seca, de repente mergulhado num esgoto. Absorvem tudo, se tornam reféns de certos modos de pensar que não compreendem inteiramente, mas pelo qual têm um sentimento muito forte. Hoje em dia, pessoas abraçam causas mais pela maneira que vislumbram ser vistas por causa da sua militância do que necessariamente por suas convicções, ou seja, eles querem ser vistos como politicamente corretos, querem ser vistos como compassivos, muito embora esta compaixão que eles tanto falam, né, pelas baleias ou pela Amazônia, seja por onde, acaba redundando numa violenta
reação e confrontamento com pessoas que são do bem. Também, nós temos que dialogar, mas para poder dialogar, nós temos que poder pensar. Então, educação é algo, uma alfabetização simples, seria algo revolucionário no nosso país. Graças a Deus, alguns estão tratando disso. Mas também uma alfabetização no pensamento cristão, na cosmovisão cristã, que passa pelo quê? Para ensinar, encorajar, admoestar pessoas a lerem a Bíblia, lerem livros simples, lerem livros cristãos e a dialogarem sobre isso. Ensinar pessoas a gramática da sua fé é fundamental. Ensinar pessoas, assim, o vocabulário da fé é fundamental. E o problema é que hoje em dia, pelo YouTube e outros, você vai ver pessoas que fazem parte deste caos, que supostamente são sacerdotes, mas são falsos mestres, são falsos profetas e são falsos pastores. É uma situação muito complexa que exige de nós pensar bem sobre nossa missão. John Stott escreveu um livro excelente chamado Crer é Também Pensar. Muito bom este livro. Livros do John Piper também são excelentes, são livros simples, livros acessíveis. Ele escreveu um sobre Cristo e o coronavírus, simples, pequeno livro, muito bom. E nós temos que, de certa forma, nos desvincular deste mundo tão imediatista, tão simplório que é a rede social. A rede social não fala, só não pinta quadros, só joga tinta para tudo quanto é lado e as pessoas ficam todos chamuscados de ideias, de coisas que não sabem ligar, não sabem as suas origens, não sabem a sua aplicação, só sabem que se sentem muito fortemente, há emoções muito fortes em torno dessas causas, mas não têm a menor ideia de como essas causas se enquadram dentro de um projeto maior, de uma vida mais consequente. Nós temos trabalho pela frente, meus irmãos. Pastor, nós temos que ensinar, nós precisamos de escola bíblica dominical para adultos, nós precisamos pregar expositivamente, nós temos que ser pessoas de oração também. Bom, este é o meu assunto hoje. Volto a encorajá-los a entrar no meu canal, no Telegram, que é Orando pelo Brasil, uma palavra só, Orando pelo Brasil, O-I-B maiúsculo, Orando pelo Brasil, meu canal de oração, sobre oração. E também estou no Facebook, Walter com W, Robert Macalister Jr., ou você pode mandar um e-mail para mim, café, sem acento, .espiritual.brasil@gmail.com. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Eu volto sempre que posso com mais uma edição do Café Espiritual, desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.